O crack é cocaína numa outra forma e efeitos. Ele tem os mesmos efeitos que a cocaína, porém, até porque é utilizado por uma outra via pulmonar, esses efeitos são mais pungentes, são mais rápidos e vêm com uma força muito maior. Então, ele do mesma forma que cocaína, e a gente pode esquecer que ele é cocaína, né? O que ele faz? Ele leva a dependência, ele traz uma situação de compulsão para o uso, ele que a gente chama de fissura, desenvolve também nessa pessoa uma psicose que a gente chama de nóia, né? Ele tem na fase toda, essa pessoa tem uma depressão enorme. Essa fissura movimenta ele para todas as coisas dentro do crack. A fissura o movimenta para usar mais, a fissura o movimenta para fazer alguns atos que ele não fazia. Ele depleta todo o seu patrimônio, ele depleta toda a sua possibilidade financeira, e a partir daí ele acaba entrando num mundo ilícito que muito provavelmente ele não tinha anteriormente. Então o crack tem esses efeitos que eu lhe digo são efeitos que ocorrem muito rapidamente, exatamente pela via. Então, muito rapidamente ele está marginalizado, muito rapidamente ele está compulsivo e muito rapidamente ele está dependente. E muito rapidamente ele mudou a vida dele de um possível cidadão razoável para um cidadão totalmente que a sociedade o vê assim mais ou menos como um bandido, e esse estigma tem sendo ligado ao usuário de crack. Bom, uma família ter um usuário de droga entre ela não é nada fácil lidar. Que dirá um usuário de crack que acaba tendo esses comportamentos que você acabou de dizer. Grande parte deles desenvolve esse comportamento de ser mais violento, violento em função da necessidade, da urgência da droga. A família tem que ser tratada também. A família faz parte do tratamento. Não adianta só tratar o usuário, ela não tem a menor possibilidade de lidar com um ser que era um filho amado, que tinha um comportamento X e que de repente começa a ter um comportamento totalmente averso como o que você descreveu. O que a gente tem observado é assim, a mãe é a última que desiste do filho. E, via de regra, a mãe é a última que desiste desse filho problemático em função do uso de crack. Até porque ele vai desenvolvendo esses comportamentos violentos que você descreveu, esse comportamento de roubar pequenas coisas dentro de casa, e depois esses roubos aumentam. Enfim, o pai é uma figura que não se identifica, principalmente quando é homem, ele não se identifica com aquele filho. Para ele o fracasso é total. Via de regra, esse pai sai de cena e a mãe trabalha ainda, a mãe tenta ainda, com os recursos próprios dela, como você disse, acorrentar, seria a última coisa que posso fazer com alguém, acorrentar, achando que era a maneira protetora que ela tinha para que esse filho não enveredasse por um caminho pior que já estava, né? A família é doente nesse caso. A gente pode dizer que ela também está doente. Ela tem que ser tratada para poder conseguir lidar com esse usuário. Aliás, não só o usuário de crack, né? O usuário de outras drogas também. O do crack a gente está se referindo por esse comportamento que ele gera muito rapidamente, um comportamento de violência, de roubo das pequenas coisas que tem dentro de casa, enfim, do desrespeito que ele passa a ter involuntariamente aos membros da família aos quais ele tinha afeto até então. Isso, e a gente percebe o seguinte, a mãe é a última que desiste desse filho, né? Principalmente quando é um homem, o pai tem muito pouca identidade com o filho com tanto fracasso, né? Então a mãe é uma pessoa que ainda mantém, dentro dos recursos próprios e das ideias que ela acha que são protetoras, ela ainda mantém o vínculo com o filho até o final, enquanto ele mora dentro de casa. Existe a outra situação que não existe, não é a família de origem, mas a família constituída pelo usuário, então que tem mulher, filhos,
e que este homem acaba usando o crack dentro da sua própria casa, né? A compulsão é de tal ordem, ele já não tem mais respeito que os filhos veem, né? Que os filhos estão participando daquilo. Então a família realmente tem que ser preparada, ou pelo menos tem que ser cuidada para que ela possa entender, ou pelo menos minimizar todo o sofrimento que ela passa a ter e a forma como ela lida com ele. Por outro lado, tem aquele usuário que é internado, que sai limpo, como a gente diz, volta para casa e a família não sabe recebê-lo. Há uma desconfiança enorme dele pelas coisas que já tinha feito anteriormente. E aí, a qualquer movimento desse usuário que não tem nada a ver com droga, essa família já o acusa. Tipo, ele chegou tarde, ou ele saiu sem avisar, ou ele se ausentou numa hora que não era, ou ele não quis fazer determinada atividade que ele deveria fazer e que não tem rigorosamente nada a ver com droga e que qualquer ser faz esse tipo de ato. Mas para a família, a leitura da família é totalmente diversa. Ele está procurando droga também. A gente sabia que não podia confiar nele. Olha, ele está começando isso de novo. E começa a ficar muito assustada e a tratá-lo com certo vigor, que nem sempre é bem-vindo a ele. Muitas vezes ele novamente corta o vínculo com a família por essa recepção que para ele é hostil.